Hoje é a nossa última mensagem em Marcos. Marcos capítulo 16, versículos de 1 a 8. Vamos trabalhar sobre o rei e a vitória da ressurreição. Eu quero que vocês imaginem comigo alguém que foi condenado a uma sentença em regime fechado. Essa pessoa está presa. Agora imagine comigo também quando é que essa pessoa tem a certeza de que o tempo dela de pena foi cumprido. Talvez alguns pensem que o dia em que o tempo foi finalizado seja o dia em que a pena foi cumprida. E de fato foi. Mas a certeza de que a pena foi cumprida talvez seja experimentada no dia que essa pessoa tem as portas da prisão abertas e ela finalmente coloca o primeiro pé do lado de fora. Quero trazer essa ilustração porque ela vai ser importante à medida que a gente trabalha o tema da ressurreição. Na nossa série, O Rei que se tornou servo, nós chegamos hoje ao final da caminhada e o nosso texto nos leva finalmente até o domingo, o dia da ressurreição. O dia em que, semelhantemente a quem coloca o pé do lado de fora, foi declarado que a morte não tinha mais poder. Foi declarado que irremediavelmente a morte foi vencida. O domingo é o dia em que a oferta pelo pecado, que foi realizada por Cristo Jesus, foi evidentemente recebida. A exigência do sacrifício foi evidentemente satisfeita. O domingo nos traz a realidade de que a morte que Jesus experimentou, ela foi experimentada por um Cristo que não tinha pecado e, portanto, a morte não pôde detê-lo. A gente chega no domingo onde se realiza a realidade em que um novo capítulo na história da criação se inicia. Que a glória de Deus invadiu o tempo e se manifestou em Cristo Jesus com toda a autoridade e poder. Há agora uma realidade que não é apenas proclamada, irmãos. Há agora uma realidade que é vivida e encarnada na pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo. Uma realidade em que Ele se torna verdadeiramente nossa única esperança na vida e na morte. No entanto, esse texto ele não acaba aí. Curiosamente, ele termina com mulheres tremendo, em fuga, em silêncio. Marcos ele não faz menção de aparição, nem de encontro, não tem resolução. É um final que, à medida que nós lermos, nós vamos perceber que é desafiador e é intencional que seja assim. Porque Marcos vai trabalhar como verdade central de que a ressurreição de Cristo, que é simples de enunciar, que é simples de proclamar, ela tem implicações eternas. Se Cristo ressuscitou, essa verdade muda tudo, amém? Se Cristo ressuscitou, e é verdade que Ele ressuscitou, as vidas daqueles que creem nisso não podem e não serão iguais. Vamos ler o texto com fé? Diz aí Marcos capítulo 16, versículos de 1 a 8. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá a pedra para nós? A pedra de entrada do sepulcro? Mas, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Somente até aqui, irmãos, vamos orar.
Te louvamos, Senhor, nessa manhã por Tua palavra e faz com que os nossos corações possam assimilar, pelo menos um pouco, da dimensão do que é a ressurreição do Teu Filho. Que o Senhor nos lembre, ó Deus, e nos faça como aqueles discípulos no caminho de Emaús, nos aqueça o coração, ó Deus, à medida que ouvimos as palavras do nosso Salvador. Abre os nossos olhos nessa manhã, que além de observar, guardemos no coração cada tesouro que se encontra na ressurreição do nosso Salvador. Nos desafia nessa manhã, nos consola, nos encoraja, nos exorta, para a glória do Teu nome e em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos para a primeira parte, então, desse texto que nós acabamos de ler. A primeira parte que vai do versículo 1 até o versículo 4, onde nós temos mulheres que foram procurar a morte. Veja que aquele sábado fatídico do sepultamento chegou ao fim. As mulheres compram especiarias e foram embalsamar o corpo de Jesus, ou foram finalizar o trabalho que José de Arimateia, e conforme o Evangelho de João, começaram a fazer de preparar o corpo de Jesus naquela sexta-feira curta, naquela sexta-feira em que o embalsamento, a preparação do corpo de Jesus foi feita às pressas. Não é à toa que ele foi preparado para o sepultamento quando aquela mulher unge os seus pés e a sua cabeça antes da sua morte, antes da sua crucificação. Elas então, nesse domingo, no primeiro dia da semana, um dia como hoje, numa manhã como hoje, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, diz o texto, e Salomé, aquelas mesmas mulheres que haviam testemunhado a morte de Jesus, a crucificação de Jesus, que haviam testemunhado o sepultamento de Jesus, elas se dirigem ao sepulcro. Elas vão lá, compram especiarias e se dirigem. Naquela sexta-feira, em que elas só puderam observar, aquela sexta-feira que finalizou e aquela sexta-feira em que elas não puderam participar do sepultamento, naquela sexta-feira que não deu tempo de fazer nada disso. Agora no domingo elas não têm tempo a perder. O texto diz que na alta madrugada, antes do raiar do sol, naquele momento em que se testemunha o nascer do sol, elas correm, elas não perdem tempo e vão ao teu sepulcro para demonstrar todo o afeto e reverência que elas têm a Jesus. Elas vão preparar o corpo de Jesus, elas vão embalsamar o corpo de Jesus. Mas Marcos quer, queridos irmãos, que nós temos algo fundamental, que nós notemos algo aqui que não passe desapercebido, que essas mulheres estão indo para o túmulo sem a expectativa da ressurreição. Elas estão indo testemunhar a morte, elas estão indo... E veja bem, vamos nos colocar no lugar dessas mulheres. Elas testemunharam a morte, a crucificação, elas testemunharam o sepultamento e agora elas estão indo para o sepulcro não na expectativa da ressurreição, elas estão carregando todo esse testemunho que elas tiveram outrora, há pouco tempo atrás. Elas foram testemunhas da morte, elas compraram especiarias e elas, ao chegarem no sepulcro, elas não esperam nada além de um cadáver. Elas esperam um cadáver a ser embalsamado. Na cabeça delas, Jesus está morto. Para Marcos, o assunto que permeia o coração das mulheres é morte. A agenda delas é morte. Na cabeça delas não há nada de sepulcro vazio, não há nada de túmulo aberto. Ou seja, as predições de Jesus sobre a sua própria ressurreição deveriam estar ecoando no coração delas, conforme Marcos 8:31, 9:31, 10:34, mas não estão. O texto nos revela que, pelo contrário, a preocupação que havia nos seus corações era sobre quem removeria a pedra de entrada do túmulo. Diz aí o nosso texto, vamos ler os versículos de 1 a 4. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro e a preocupação está aqui, perguntando umas às outras:
quem removerá para nós a pedra de entrada do sepulcro? E quando chegam, versículo 4, mas quando foram verificar, viram que a pedra, e Marcos faz um destaque aqui, que era muito grande, havia sido removida. Então, quando elas chegaram, a pedra, segundo Marcos, uma pedra muito grande já havia sido retirada, deslocada do lugar. Marcos faz questão de mencionar que a pedra era muito grande e que ela foi rolada para o lado, ela estava fora do seu lugar antes delas chegarem, porque ele quer destacar algo. Aqui tem aquilo que nós chamamos ao longo das pregações de passivo divino. Deus fez algo. Elas testemunham algo que já foi realizado por Deus. A pedra havia sido rolada. Ou seja, Deus agiu antes delas chegarem. A pedra não foi removida para Jesus sair. Conforme João, o corpo de Jesus é um corpo que atravessa paredes. Ele não precisa que alguém tire a pedra para ele sair. Mas a pedra foi removida para testemunhar algo. Para que elas testemunhem algo. A pedra foi removida não para Jesus sair, mas para que elas entrassem e vissem o local onde Jesus estava, onde elas esperavam um cadáver, estava vazio. Ou seja, elas foram procurar a morte aonde só havia vida. A ressurreição, portanto, queridos irmãos, ela não foi planejada pelos discípulos de Jesus. A ressurreição não foi planejada por ninguém entre os seguidores de Jesus. O texto nos mostra que não havia sequer um ambiente psicológico, emocional, para justificar até mesmo algum tipo de alucinação. Essas mulheres foram para o sepulcro com a imaginação nutrida de ressurreição e, portanto, quando elas chegam lá, elas alucinam e imaginam a ressurreição. Não, elas foram lá céticas de ressurreição. Elas foram lá esperando um cadáver, são surpreendidas por um sepulcro vazio. Porque a ressurreição, ela irrompe a história, ela entra na história sobre as nossas expectativas. A ressurreição, queridos irmãos, é algo totalmente fora do nosso controle. É por isso que, por exemplo, a igreja, ela nunca foi adepta e nem deve ser adepta de teologias, ela não trabalha com ideologias. É por isso que, por exemplo, o cristianismo e ideologias materialistas não fazem sentido, como o marxismo, por exemplo. O marxismo, ele crê num determinismo histórico, e a ressurreição de Jesus é exatamente um tipo de fato que nós cremos em, é um fato real, desculpe a redundância, um fato real, exatamente porque ele é uma quebra extraordinária de expectativas. Nada foi preparado pelas mãos, pelo construto dos homens para que aquilo ocorresse. É Deus invadindo a história e mudando tudo. A gente tem mulheres indo para um sepulcro esperando algo e Deus faz algo totalmente fora do nosso controle, amém? Do nosso controle. Porque nós, como elas, muitas vezes nós vivemos fazendo planos para a morte. Não estou dizendo que você não deve ter um plano de vida, tá? Um seguro de vida, alguma coisa assim. Mas muitas vezes nossa vida está voltada, está trabalhada em torno da morte, e é exatamente quando a ressurreição nos encontra no meio desse caminho. E renova, e eu quero que nós renovemos isso nessa manhã, as nossas expectativas acerca da vida, que não é a morte, é a ressurreição, amém? E essas mulheres que foram procurar a vida, que foram procurar a morte, encontraram a vida. Vamos aos versículos 5 a 6. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Então olha a cena, essas mulheres entram no túmulo e quando elas estão lá dentro, elas veem um jovem assentado à direita, vestido de branco. Marcos o chama de jovem, mas olha como ele descreve esse jovem. Um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita. O que é que esse jovem faz? Ele traz uma mensagem.
Marcos não faz menção, mas os outros evangelhos, como Mateus, nos mostram que esse jovem vestido de branco, na verdade, é um anjo que está ali. E esse anjo tem todas as descrições aqui, ele está vestido de branco, ele é um mensageiro, e ele se apresenta para as mulheres, e a reação das mulheres é descrita com um vocabulário recheado. Olha com a gente como é que elas são descritas. No versículo 5, ó, assustadas. No versículo 8, com tremor, com espanto e com medo. Observa que Marcos, ele não está descrevendo meramente uma admiração, um maravilhamento. Elas chegaram no túmulo e viram o túmulo vazio, então elas estão maravilhadas, elas estão assombradas positivamente. Não, o que Marcos quer descrever é exatamente a experiência de criaturas mortais diante de um Deus que irrompe a história. Elas estão surpreendidas, mas elas estão atemorizadas e elas estão com um medo que paralisa, como a gente vai ver lá no versículo 8. Porque a preocupação delas provavelmente deixou de ser quem removerá a pedra. Provavelmente a preocupação delas agora é: o que está acontecendo? O que foi que aconteceu aqui? Onde é que está o corpo de Jesus? Então o anjo fala. E a primeira frase que ele fala é uma frase que traz calmaria, que é para trazer esperança, consolo. São palavras de encorajamento. A intenção do anjo é transportar o coração daquelas mulheres do medo para a esperança. Então ele fala: não fiquem assustadas, não tenham medo. E depois ele faz uma identificação precisa sobre quem foi que ressuscitou, para não gerar dúvidas a nós. Estais procurando Jesus de Nazaré, o crucificado. Então Marcos faz questão de preservar o título de Jesus. Quem é Jesus? Ele é o Nazareno e ele é o crucificado. Ou seja, quem é que não está mais aqui? É exatamente aquele que foi morto de forma vergonhosa, de forma pública, de forma definitiva. No sentido de que ele de fato morreu. E aí vem a declaração. O que foi que aconteceu com ele? Ele ressuscitou. Ele não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Lembra da nossa reflexão no começo? Quando é que uma liberdade se torna real para quem foi liberto? No dia do decreto ou no dia da saída pela porta? No dia da saída pela porta. O decreto foi a cruz. É fato que na cruz os nossos pecados foram perdoados. É fato que na cruz a oferta pela culpa foi entregue. É fato que na cruz a obra foi consumada. A expiação pelo pecado. Jesus disse: está consumado. Mas Paulo diz aos Romanos que nós somos justificados também pela ressurreição de Jesus. A nossa justificação não está somente na cruz, ela está na ressurreição, porque a ressurreição, meus irmãos, demonstra que aquele preço foi pago, que a oferta pela culpa foi feita, mas que o túmulo vazio revela que tudo isso é real. O túmulo vazio mostra que a morte foi tragada de dentro para fora. Jesus é como quem saqueou, como quem sabotou a morte de dentro para fora. Cristo Jesus, o Filho de Deus, quando ele pisa do lado de fora, quando ele ressuscita, isso é a maior evidência de que o pagamento foi aceito, de que não há mais condenação, de que não há mais, como diz o outro evangelho, de que não há mais razão para chorar. Amém? Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Nós temos 3 frases e uma afirmação que é histórica, é verificável, é falseável, né? Como diz quem tem alguma relação com o método científico, né? Diz que toda verdade ela tem que ser falseável. O que é falseável? Não é falsa. É que toda afirmação que se coloca como verdadeira, ela tem que ser testável, ela tem que ser falseável, ela tem que ser falsificável. Ou seja, você não pode apenas acreditar, você tem que submeter a alguma prova. E a ressurreição é isso, é um fato histórico. Ele ressuscitou no tempo e no espaço. Ela é verificável, você pode pesquisar, você pode estudar sobre. Mas aqui ela é falseável, no sentido de que o túmulo está vazio. Não há
corpo, o túmulo foi aberto. E depois, como nós vamos ver numa série logo e mais, ele foi testemunhado como vivo e ressurreto e glorificado. Amém? Ou seja, meus irmãos, o Evangelho não é poesia. Tem muitas igrejas, infelizmente, não só no Brasil, mas no mundo. O liberalismo invadiu várias igrejas na Europa, nos Estados Unidos, em que muitos dizem assim, que a ressurreição aconteceu nos nossos corações. Outro dia eu vi um pastor na TV, um pastor que é político também, né, de um partido político aqui no Brasil, e ele é tido como pastor aí de determinado segmento ideológico, e ele fala lá, né, para um entrevistador, um ator de uma grande emissora, ele diz assim, como se a igreja tivesse que entender que as mulheres ficaram admiradas e começaram a contar aquilo que é um reflexo dessa admiração. Ou seja, a ressurreição não é real, é uma espécie de sentimento que elas tiveram diante do túmulo vazio. E aí ele fala assim, que a ressurreição, na verdade, aconteceu e deve acontecer nos nossos corações. Por outro lado, outros apresentam a ressurreição como metáfora. Elvis não morreu, Bob Marley ainda vive, né? E aí Jesus vive. Ou seja, ele vive apenas na nossa memória. Mas, meus queridos irmãos, o texto não está falando disso. O texto está falando de uma declaração de que o corpo que estava em um lugar já não está mais lá. Aquele túmulo que foi ocupado na sexta-feira e que teve um corpo durante o sábado inteiro, agora, na manhã de domingo, estava pronto para que as mulheres testemunhassem o vazio. Paulo, ele entende isso com uma precisão cirúrgica lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17. Se Cristo não ressuscitou, vossa fé é vã. Não serve de nada a fé. É melhor você passar o domingo fazendo uma trilha no parque, melhor você passar a quarta-feira à noite, assistindo lá, se bem que alguns já fazem isso, né? Mas fica lá assistindo seu programa em casa. É melhor você gastar sua vida de outra maneira. Se Cristo não ressuscitou, como nós falamos no começo, mas se Ele ressuscitou, isso muda tudo. Mas o ponto, meus queridos irmãos, diante de uma ressurreição histórica, é que não há versão poética do cristianismo que sobreviva sem um túmulo vazio. Se você crê num cristianismo poético, que Cristo ressuscitou apenas no seu coração, ou que Cristo vive porque Ele é uma memória no coração da igreja, haverá um dia que você vai perceber que isso é uma grande tolice. A ressurreição, queridos irmãos, vamos imaginar uma história. A história do mundo é espelhada na forma como nós fazemos história. O ser humano que tem um desejo, uma sede por Deus, o ser humano que foi criado por Criador, o ser humano que tem o desejo pela eternidade dentro dele, quando ele foi escrever literatura, como é que ele escreveu? Era uma vez, né? Ou seja, a criação, as coisas foram feitas corretas, adequadas, e de repente, um drama, né? Uma catástrofe. De repente uma queda, como Adão e Eva que caíram, né? O pecado invade a história, o mal envolve a história. E se você acompanhar qualquer estrutura natural de história, esse mal vai crescendo, crescendo e crescendo. É aquilo que um autor, que é o autor do Senhor dos Anéis, não sei se vocês já ouviram falar essa obra, ele chamava em literatura de eucatástrofe. Sabe quando as coisas vão se tornando más e ruins, ao ponto de parecer que elas não podem mais ser revertidas? Tipo, não sei se você assistiu O Senhor dos Anéis. Tudo bem se não assistiu. Mais ou menos tudo bem, né? Tô brincando. Mas se você acompanhar o filme, parece que nada vai dar certo. Não tem como mais dar certo. Se você pega uma história de quadrinhos, uma história de fantasia, de contos de fada, alguém morre, alguém come uma maçã e está como morto, alguém fura a agulha numa roca de tear e morre. Alguém é preso e passa por uma situação que não tem mais jeito. Alguém, sabe, sempre tem uma situação que você fala, agora acabou. E de repente, quando parece impossível, tudo muda.
Por que, meus irmãos, a gente tem a sede disso? Porque a grande história que Deus está escrevendo no universo é exatamente isso. A grande história acerca do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na obra de redenção, é apresentar que Deus tem um plano desde a eternidade, de que homens e mulheres que caíram devido aos seus próprios pecados têm um libertador, mas essa libertação virá mediante o filho da mulher que esmagará a cabeça da serpente, mas terá o seu calcanhar abocanhado. A serpente, o filho da serpente, o descendente da serpente, abocanhará o calcanhar dele, abocanhará o calcanhar dele. Ou seja, como assim? Como que ele vence? Imagine todo mundo testemunhando. Ele morreu. Imagine as hostes celestiais, os anjos. Como assim o autor da vida morre? Como assim isso é o plano? Mas o que está preparado é essa reviravolta, a grande reviravolta, a grande história do universo. Não existe nada mais bonito e nada mais encantador e nada mais poderoso do que a história da ressurreição, queridos irmãos. É a reviravolta completamente inesperada. E é isso que essas mulheres experimentam. O medo delas não é sem razão. Mas, ao mesmo tempo, essas mulheres testemunharem é um dos maiores indicadores da historicidade disso tudo. Se o Evangelho fosse um mito do primeiro século, pode ter certeza, ninguém escolheria mulheres para serem as primeiras testemunhas. Porque, queridos irmãos, naquela cultura, as mulheres não podiam nem ser testemunhas em tribunais. O fato de mulheres testemunharem é porque ninguém está querendo essa história. Ela está sendo relatada tal qual a realidade. Esse detalhe é exatamente o tipo de coisa que permanece como verdadeiro no relato, amém? Uma terceira parte, essas mesmas mulheres foram enviadas. Existe um contraste que Marcos está traçando, né? Desde o começo, os discípulos não entenderam nada. Mas não entender, até então, meio que tudo bem, né? Cristo ainda vai abrir os olhos dos discípulos, amém? Mas a história dos discípulos vai se tornando cada vez pior. Eles não entenderam nada, mas eles de repente abandonam e vão embora. E Marcos vai traçando um contraste, porque Marcos vai trabalhando o tema do discipulado, e um dos contrastes que ele vai fazendo, apresentando uma postura positiva do discipulado, é usando a figura das mulheres. As mulheres, meus irmãos, depois leia Marcos com cuidado, elas sempre estão vendo, elas sempre estão observando, elas sempre estão testemunhando, elas sempre estão ali prontas para ver. E essas que estão sempre prontas para ver vão se tornar as primeiras missionárias da ressurreição, amém? Olha o versículo 7. Vão, ainda é o anjo falando, e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão como ele lhes disse. Vejam que essas mulheres que testemunham a ressurreição, elas não apenas carregam consigo o testemunho ocular do túmulo vazio. Ou seja, não é apenas um testemunho pessoal. Eu vi, estou satisfeita, estou sendo impactada pelo testemunho da ressurreição. Não. Elas seriam aquelas que carregariam em primeira mão a mensagem do ocorrido. O anjo diz para elas: ide dizer aos discípulos e a Pedro. Ou seja, o anjo está dizendo: vocês vão ser as primeiras a comunicar, a proclamar, a testemunhar, não apenas de forma ocular, mas testemunhar proclamando aquilo que ocorreu. Jesus que vocês procuram, o Nazareno, o crucificado, ele não está aqui, ele não está onde foi posto, ele ressuscitou. Vão e contem aos discípulos, vão e contem a Pedro. Ele está diante deles, lá na Galiléia, conforme ele prometeu a vocês, amém? Mas olha essa partícula que pode passar desapercebida. Ide dizer aos discípulos e a Pedro. Meus irmãos, essa partícula aqui é o evangelho em miniatura. Os discípulos abandonaram Jesus na hora da prisão. Os discípulos na ceia diziam: não, nós jamais faríamos isso.
Pedro, o mais visceral, aquele que diz: Senhor, se for necessário eu morro no teu lugar, se for necessário eu morro contigo, se for necessário eu morro para que você não morra, ele nega Jesus 3 vezes. Ou seja, a última cena dos discípulos é abandonando. A última cena de Pedro, registrada no Evangelho de Marcos, é ele chorando amargamente porque negou o seu amigo 3 vezes. Ou seja, na lógica humana, os discípulos deveriam ser riscados da história da ressurreição. Na lógica humana, o nome de Pedro não é um nome que deve ser mencionado, é um nome que deve ser riscado da lista. Mas o que o Evangelho nos mostra é que o anjo não risca. Pelo contrário, é o único nome que o anjo menciona. Ide e dizei aos discípulos. Nota a beleza disso, irmãos. E a Pedro, aquele que negou 3 vezes, que o Cristo ressurreto está indo adiante deles lá para Galileia. Aqui nós temos a diferença do Evangelho de toda proposta religiosa que existe no mundo. Toda religião, queridos irmãos, é uma religião de desempenho, menos o Evangelho. As religiões de desempenho, elas premiam aqueles que permanecem fiéis, aqueles que cumpriram os requisitos, elas destacam os vencedores. Mas o Cristo ressurreto manda buscar aqueles que falharam. O Cristo ressurreto manda chamar pelo nome aquele que mais falhou. Porque o Evangelho e a ressurreição não são uma recompensa para os que aguentaram firme. O Evangelho é graça para os que desmoronaram. Queridos irmãos, essa mensagem é tão importante que o anjo manda dizer aos discípulos, porque se o anjo não fala isso, preste atenção comigo, se o anjo não manda as mulheres falarem isso, e os discípulos e Pedro testemunham que Jesus ressuscitou, o que vai invadir o coração deles é vergonha. Talvez eles nunca mais busquem Jesus. Ressuscitou? Ixi. Nós o reportamos como morto. Nós o reportamos como quem não era o Messias, porque pensávamos que ele seria o rei, mas ele morreu. Imagine Pedro: eu não tenho como encará-lo, porque eu neguei 3 vezes na mesma noite que eu disse na cara dele que eu morreria no lugar dele se fosse preciso. Mas o anjo, ele apresenta essa frase às mulheres para elas apresentarem aos discípulos e a Pedro como uma segurança de que esse Cristo que está indo diante deles a Galileia é aquele que tem assegurado para eles perdão e reconciliação, amém? Eu estou dizendo a vocês, vão, digam aos discípulos que o Cristo ressuscitou, digam a Pedro também, ele pode se apresentar diante de Cristo, ele ressuscitou. O significado da ressurreição está aí. É ela quem garante. Vocês podem se apresentar diante do unigênito Filho de Deus. A ira foi satisfeita. E a presença da glória de Deus não irá mais consumi-lo. Isso é um ponto que eu quero trabalhar em outras mensagens, não hoje. Mas esse é um ponto importante para nós, irmãos. O Cristo glorificado está dizendo: se apresentem a mim, vós pecadores. Moisés falou: eu quero te ver, mas tu não pode. Tu vai ver um vulto assim, ó. Não podia nem pegar na arca da aliança, caía durinho. Se o sacerdote botava o incenso, né? Se vacilasse, caía morto lá. O pessoal tinha que puxar ele pela corda. E Jesus está dizendo: na minha presença glorificada, vocês devem se apresentar sem medo. Vocês que pecaram, você, Pedro, que pecou. Essa mensagem garante isso. E a gente tem a última parte desse relato. Porque Marcos, ele finaliza e passa a mensagem para nós, leitores. Versículo 8. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas.
Mas pastor, aqui tem o versículo 9 a 20, você está dizendo que acabou hoje. Na sua nota, provavelmente na sua Bíblia tem uma notazinha dizendo que esse final é um final chamado disputado, tá bom? Existem pelo menos 4 versões do final de Marcos. Aqui termina no versículo 8, aqui termina no versículo 20, aqui termina de forma completa até o versículo 20, mas reorganizando os versículos. E uma que acrescenta somente uma parte desses versículos do 9 ao 20. Mas é certo, irmãos, que, ou pelo menos a maioria dos críticos textuais, testificam, atestam, apresentam argumentos de que Marcos, por evidências internas e externas, concluiu no versículo 8. Provavelmente algum copista, alguém que sabia que precisava de um póslogo, né? Algo posterior que apresentasse a realidade da igreja, colocou os versículos 9 a 20 e isso foi copiado e copiado e copiado. E não tem problema, amém, irmãos? Não tem problema, esse texto tem que estar na nossa Bíblia mesmo, porque ele foi recebido pela igreja por séculos e séculos. Foi recebido na igreja primitiva, foi recebido e tal. Foi recebido, mas não necessariamente como escritura, certo? Para nós, a gente está recebendo, a gente está terminando o versículo 8. No próximo domingo, eu ainda vou pregar do versículo 9 a 20, tá bom? Mas a gente sabe que o Evangelho de Marcos terminou aqui. A pena dele terminou aqui, no versículo 8. Ou seja, o Marcos tinha uma intenção de finalizar aqui a mensagem do princípio do Evangelho de Jesus, o Filho de Deus. E eu quero trabalhar sobre isso. Vamos ler de novo o versículo 8? Como se fosse o final do texto. E tendo saído, elas fugiram do túmulo, pois o tremor e o espanto estavam tomando conta delas e não contaram nada a ninguém, pois estavam com medo. Então, olha que curioso. O relato é espetacular. O relato é maravilhoso. Jesus ressuscitou. Mas Marcos decide finalizar com um final dramático. Curto e dramático. Ele termina com silêncio. Elas não falaram nada. Elas terminam não com saltitantes, elas terminam com medo. Marcos resolve terminar não com aparição, não com encontro na Galileia. Ele termina com fuga, com silêncio, com medo. Sabe? Marcos finaliza o Evangelho com essas mulheres de início, sem conseguir processar, administrar, organizar tudo aquilo que elas viram e ouviram. Ele terminou, aquele que morreu ressuscitou. E elas, sabe, tentando organizar as ideias, elas com medo diante daquilo que viram. Depois leia Mateus, Lucas e João. Vocês vão ver que é óbvio que a notícia da ressurreição é uma notícia alegre. Que é óbvio que a notícia da ressurreição foi uma boa notícia. Mas isso não significa que ela também não foi assombrosa. Tem um evangelho sinótico que diz assim, que elas se encheram de alegria e de medo ao mesmo tempo, quando perceberam que Jesus havia ressuscitado. É um final estranho, mas é intencional. O medo das mulheres, meus irmãos. E Marcos, lembra que o Marcos tem uma característica que é o silêncio? Lembra? O silêncio messiânico, né? Existe uma marca de silêncio em Marcos. E a última utilização de sua pena ao escrever é deixar agora um silêncio diante do medo das mulheres para um público que sabe que elas não permaneceram com medo. Amém? Me acompanha, por favor. O último registro da pena de Marcos é para apresentar o silêncio de umas mulheres que o público da época sabe, que nós sabemos que não permaneceram em silêncio. Marcos sabia disso. A igreja que leu sabia que elas não permaneceram nem com medo nem com silêncio.
A tradição oral que circulou décadas até o Evangelho de Marcos ser registrado, já sabia. Quando Marcos escreveu isso aqui, a igreja já sabia que elas não ficaram em silêncio. Pelo contrário, a igreja sabia que a ressurreição foi a mola mestra, ela foi um impulsionador para que elas testemunhassem e proclamassem. Então por que Marcos para aqui? Imagine que você recebeu uma carta e o autor da carta não assina ela no final. Quando você assina uma carta no final é porque você está dizendo, ela acabou aqui, não é verdade? Assina, os reis carimbavam, não é? E aí você recebe a carta, você leu, a mensagem chegou a você, e você recebe essa carta que termina aqui no versículo 8, mas você sabe que as mulheres proclamaram, e aí você começa a entender, porque a mensagem agora não é mais sobre elas. A mensagem é sobre você. A mensagem é sobre mim. A mensagem agora é sobre a igreja. Marcos termina propositalmente aqui, porque da mesma forma que nós sabemos que a notícia da ressurreição foi quem tirou delas todo o medo e as inclinou a proclamar, Marcos deixa um silêncio que funciona como uma pergunta para aqueles que leem. O que a notícia da ressurreição faz com você? O que a notícia da ressurreição trabalha em você? O que você vai fazer com essa notícia? É como um sermão que tem aquelas aplicações que ficam martelando e que o propósito do sermão é que você saia pela porta e fique: o que eu vou fazer com isso? Mesmo que o pastor demore 1h10, igual domingo passado, viu? Desculpa. 2 vezes, né? Mas que parece que quando terminou, não terminou. Fica. Tem coisas aí ainda a serem trabalhadas. Ou seja, Marcos está escrevendo um evangelho, meus irmãos, que, obviamente, o texto termina aqui. A gente não está dizendo que precisamos colocar textos autoritativos a mais. A questão é o que nós fazemos com aquilo que nós lemos. Quando a gente termina aqui, sabe toda a repercussão da ressurreição de Jesus na vida da igreja, na vida dos apóstolos, na vida dos discípulos, o que é que essa mensagem repercute na nossa própria vida como leitores? E isso é curioso, porque é a intenção do Evangelho de Marcos, é a intenção também de Atos dos Apóstolos, de Lucas, quando escreve Lucas. É legal porque, por exemplo, Lucas, lá em Atos, ele diz assim, que ele registrou tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Não é curioso, né? Está isso lá em Atos 1. Ou seja, Lucas está dizendo, eu não testemunhei tudo o que Jesus ensinou, eu testemunhei tudo o que Jesus começou. Ou seja, Atos é apenas uma partida da história da igreja. É o testemunho inspirado, autoritativo, infalível, mas não é tudo que Jesus está fazendo na vida da igreja. Hoje, queridos irmãos, nós experimentamos aquilo que Cristo está fazendo na história da igreja. Esse mesmo Cristo que morreu, mas que ressuscitou, está vivo e trabalha em nós. Amém? Quero fazer 3 aplicações para nós encerrarmos. A primeira delas é que nossa fé está fundamentada em fatos históricos. Eu quero deixar isso bem claro. Meus queridos irmãos, o cristianismo, ele apresenta uma fé que se fundamenta em acontecimentos históricos pontuados no passado. Quando alguém chega para nós e pergunta assim, por que você é salvo? Se você mesmo, nós como igreja, nos perguntássemos, por que somos salvos? O bom cristão vai localizar essa resposta no tempo passado em uma pessoa, amém? O bom cristão vai responder essa pergunta dizendo, porque Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou no meu lugar. O bom cristão vai dizer que existe algo na história que estabelece a salvação. Ele não vai dizer, olha, existem homens no passado que eu me espelho e eu os imito para alcançar a salvação.
O bom cristão não apresenta Jesus apenas como um exemplo de fé. O cristão, ele não pega o Antigo Testamento e o Novo Testamento apenas para dizer, nós temos na história leis, provérbios, sabedoria. Não. Ele diz, no passado nós temos alguém que fez algo em nosso favor. Jesus morreu para perdoar os meus pecados. Amém? Jesus não é apenas uma memória viva nos nossos pensamentos. Jesus não apenas ressuscitou em nosso coração. Ele de fato nasceu, Ele de fato viveu, Ele de fato morreu. Ele viveu, morreu por nós, como diz a música, seu sangue lá na cruz derramou. Como diz o credo, Ele foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou para a nossa justificação. Ou seja, a ressurreição é um fato histórico que fundamenta toda a nossa esperança cristã. Por que você, né? Porque você tem certeza da sua salvação? Eu tenho certeza da minha salvação. Você tem certeza da sua salvação? Se não tem, pense. Porque quem tem, diz, eu tenho. Cristo morreu e ressuscitou pelos meus pecados. Isso é uma realidade na cruz, isso é uma realidade na minha vida. Não sou eu mais que vivo, Cristo vive em mim. E essa é a esperança da glória. Porque isso que aconteceu no passado é também, queridos irmãos, para nós a esperança cristã de salvação, mas também a esperança para nós de que nós seremos ressuscitados e glorificados. A morte não tem a palavra final na vida de ninguém que guarda a esperança em Cristo Jesus. A esperança que dirige os nossos corações à fé. Veja, meus irmãos, existem fatos históricos que nos dirigem à fé. Por que nós cremos na ressurreição? Porque Cristo ressuscitou. Por que nós esperamos que existe um porvir? Porque Cristo é as primícias de uma nova criação, daquilo que Deus está fazendo na história, que começou em Cristo e Ele faz agora na sua igreja. Amém? O túmulo vazio revela que Deus não descartou o corpo de Jesus. Cuidado com aquele cristianismo dualista. Deus só gosta do espiritual. Viu? Não jogue futebol não, futebol é coisa da carne. É o espírito, né? Espírito. Às vezes nós somos mais gregos, platônicos do que cristãos. Às vezes o que nós esperamos é uma elevação espiritual e o abandono da carne mortal. Mas Deus não faz isso. Deus ressuscita e glorifica a carne mortal. Deus tem um plano para a nossa carne, amém, irmãos? Por isso nós não somos aqueles, pode tocar fogo em tudo, eu vou destruir meu corpo mesmo, é Coca-Cola todo dia, diabetes não estou nem aí, eu não tenho nem aí para uma dieta, eu quero, é só o Espírito, vai nessa. Entendeu mesmo o Evangelho? Deus é aquele que ressuscita os mortos. Nós não seremos os fantasminhas camaradas na presença do Pai, lembra? Qual era o nome do fantasminha, hein? O Gasparzinho. Um novo céu e nova terra, onde habita a justiça, é um novo céu e uma nova terra, habitado por pessoas que ressuscitarão, assim como Cristo ressuscitou, e poderão experimentar a glória do Pai. Amém? Por que nós guardamos isso como esperança? Porque Jesus ressuscitou. Como Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 15, se Cristo não ressuscitou, a fé é vã, a pregação é vã, e os que morreram em Cristo estão perdidos. Segunda aplicação. E nós não podemos terminar Marcos, e especialmente esse texto que nós lemos hoje, sem destacar que o Evangelho triunfa sobre os nossos pecados. Meus irmãos, a passagem que encerra o Evangelho de Marcos reforça no imaginário dos discípulos de Jesus quem é o alvo da ressurreição. Ele apresenta 3 figuras aqui, mulheres, discípulos e Pedro. Quem
Quem é o alvo da ressurreição de Jesus? Pessoas como aquelas mulheres que tiveram medo. Pessoas como aqueles discípulos que abandonaram. Pessoas como Pedro, que negaram. Esse é o grupo de pessoas que é alvo da ressurreição. Amém, irmãos? Aquelas mulheres tiveram medo, um medo paralisante, um medo real, um medo assombroso. Aquelas mulheres foram para o túmulo sem a esperança da ressurreição, mas foi a elas que Cristo revelou em primeira mão: o túmulo está vazio, o trono está ocupado, eu ressuscitei. Os discípulos abandonaram Jesus na hora mais dramática, mas a elas é delegada a tarefa de proclamar para eles a esperança para vocês também. Jesus ressuscitou e anda de antemão para encontrar vocês lá na Galileia. Vocês abandonaram o rei, mas vocês são alvo das boas notícias da ressurreição. E aí o Evangelho traz a gente e a Pedro para lembrar que se nós carregamos na memória o peso da negação, o peso do fracasso, o peso de promessas quebradas, o Evangelho também é para você, e mais do que para você, porque o Pedro é o tipo de pessoa que Deus chama pelo nome. Quando a gente olha o Evangelho na ressurreição, tem duas pessoas chamadas pelo nome que chamam a atenção, apresentando para nós aquela verdade joanina, que Deus, Jesus, que é o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas e as chama pelo nome. Ele chama Pedro, diz o Evangelho Sinótico, aqui também no versículo 9, né? Que ele chama Maria Madalena. Jesus pelo nome, Maria Madalena pelo nome, Pedro. Revelando que o que marca a nossa vida não é o nosso passado. O que marca a nossa vida é o nosso encontro com Jesus. O Evangelho é graça para os que desmoronaram. Por isso que nós podemos olhar para o trabalho de Jesus, para o trabalho do rei que se tornou servo e que vive uma vida perfeita, que morre no nosso lugar, morte de cruz, é sepultado e ao terceiro dia é ressuscitado, como alguém que olha para isso e descansa. Ele venceu a morte. Como nós vimos em outra mensagem, quem poderá ser salvo? Ninguém pode salvar. Se salvar é impossível, mas para Deus tudo é possível. E nós olhamos agora para a ressurreição e sabemos como isso é possível. Nós olhamos para a ressurreição e descansamos na obra de Cristo, porque Ele fez por nós aquilo que era impossível para nós. Nossos pecados, até a nossa preocupação do porvir. Tem gente que lê Apocalipse com medo. E o livro de Apocalipse está lá bem claro, dizendo que o intuito do livro, da carta, é nos maravilharmos com a segurança que nós temos em Cristo Jesus. O Evangelho, a carta de Apocalipse está cheia de santo, 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 de louvor, de adoração. É para nós lermos Apocalipse e adorarmos. Porque existem doutrinas que nos chamam a isso, como o da consumação, da restauração de todas as coisas, mas o prelúdio disso é a ressurreição, que nos convida a entendermos e descansarmos. Eu não preciso trabalhar para ser salvo. Eu não preciso ter uma ansiedade espiritual, um medo do porvir, porque Cristo ressuscitou tudo que eu preciso, conquistou tudo que eu preciso na sua ressurreição. Amém? E uma terceira e última aplicação. O rei venceu. Tem uma música que ela não é devocional, assim, no sentido de, não parece ser o tipo de música para você ouvir e ficar, olha que maravilha, não sei o que, sabe? Ela é uma música pesada, é um rock. Homem e Deus, do Projeto Sola. Mas eu me lembro como se fosse hoje. Uma vez que eu estava indo para Fortaleza, eu descendo a serra e tal, começou a tocar ali perto de Sobral e parecia que eu não podia mais dirigir. Porque não estava chovendo lá fora não, estava chovendo nos meus olhos mesmo. Eu chorando com uma música que tem um ritmo. O dia enfim chegou... Não, essa é Êxodo, né? Tô brincando. Ele diz assim, ó, morte, onde está a tua vitória? A vida renasceu, o rei ressuscitou.
Eu estava ouvindo muito essa música, a Noa tinha colocado... Sabe aquela música que você bota toda semana para tocar? Todo dia? Até furar o disco da nuvem, né? Porque as músicas agora não estão no disco, né? Estão na nuvem. Tocando. E essa é a verdade, meus irmãos, que o Evangelho de Marcos termina de forma retumbante para que nós entendamos como viver. A pergunta feita aqui, que Paulo repete nos seus escritos e que está aqui de forma bem clara, é exatamente essa: morte, onde está a tua vitória? O maior inimigo, o maior senhor de escravos, o maior encontro que as pessoas aguardam de forma irremediável nesse mundo é agora tragada. A vida renasceu, o Rei ressuscitou. Meus irmãos, a ressurreição de Jesus é a maior quebra de expectativas da história, e não somente da história, das nossas próprias histórias, amém? Não a história do livro, a história da minha vida. Eu vou falar coisas aqui sobre os irmãos, para aplicar a vida dos irmãos, mas eu quero que vocês leiam como se eu estivesse falando de mim. Sabe por quê? Porque talvez a sua vida só tivesse uma certeza: a morte. Talvez a sua vida só olhasse para o final das coisas com pessimismo. A vida é isso daí, pronto. Onde esperaríamos ou procuraríamos somente a morte, porque a morte é de fato aquilo de se esperar, a gente encontra um relato da ressurreição demonstrando que o Rei traz vida. Eu gosto de olhar para Paulo, porque Paulo ele diz assim: eu sou o pior de todos os pecadores. Ele diz assim: dos apóstolos, eu sou o último, o menor de todos. Mas quando ele se apresenta dessa forma, sempre é curioso. Lá em 1 Coríntios 15, 9, ele vai dizer que ele é o menor de todos os apóstolos, mas pela graça de Deus ele é o que ele é. Ou seja, queridos irmãos, onde nós nos encontramos como os piores dos pecadores, na vida de Cristo nós encontramos graça o suficiente para sermos úteis no seu reino. Eu já encontrei aqui na igreja o testemunho de alguém que falou assim: como é que eu vou servir? Eu não sei servir, eu não posso. Olha quem eu era, mas exatamente esse é o poder que vem da cruz. Nós que nos reconhecemos como os piores dos pecadores, Deus nos dá graça para servirmos no seu reino. Onde a vida era só enfado, onde a vida era só vaidade, na história de Jesus nós descobrimos que estamos agora participando da história que Deus está escrevendo no mundo e na igreja, renovando todas as coisas, e nós participamos disso. Por isso não existe nada mais glorioso do que isso que experimentamos, irmãos. Participamos da nova criação. Vivemos num mundo onde jazem trevas, onde há somente morte, e a ressurreição nos diz que Deus nos envia como sal e como luz. Onde na nossa vida havia somente o medo, a sua vitória traz coragem para viver. Não é fácil viver nesse mundo. Não é. Jesus diz: vocês terão, na vida tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, onde há só medo, onde havia somente medo, a vitória de Cristo sobre a morte nos traz coragem para viver nesse mundo com um propósito e com liberdade do pecado e da culpa. Onde nós vivíamos sem poder experimentar a glória de Deus, agora nós podemos ver a glória de Deus e permanecer vivos, porque a ressurreição de Cristo nos garante que o próprio Espírito Santo vive dentro de nós. Ele deixa o final em aberto aqui em Marcos, para que nós, transformados, desafiados pelo Evangelho de Jesus, vivamos o reino pelo Rei. Tem uma história, eu já contei ela algumas vezes aqui, talvez você nunca leia, mas está tudo bem. As Crônicas de Nárnia. Tem uma hora lá que eu acho muito bonito, quando o Pedro diz assim, por Nárnia e por Aslan. Como um guerreiro, né, que está experimentando lá o drama de Nárnia. Eu me vejo como cristão da mesma forma. Existe uma guerra, existe uma luta que Deus nos chama, e existe um grito que nós proclamamos. Não é por Nárnia nem por Aslan. É a vida no reino pelo Rei. Em nome do Rei, vivendo a vida no reino em nós.
Marcos termina esse evangelho então nos desafiando a como vivemos no reino, pelo rei, nos nossos trabalhos, nas nossas relações, nas nossas escolhas, anunciando a palavra ao nosso redor, como aquelas mulheres fizeram, levando a notícia que as mulheres levaram aos discípulos: ele não está aqui, ele ressuscitou, ele quer encontrar você, amém? Vamos orar, queridos irmãos. Analisamos aqui esses versículos. Espero que o Evangelho de Marcos continue gritando aos nossos corações. Esse Evangelho curto, mas denso, rápido e corrido, mas que nos chama ao silêncio, ao assombro, à contemplação de Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor, te queremos mais e queremos te buscar mais, te amar mais, ser mais fiel a ti, sermos mais diligentes e sinceros. Agora que nós conhecemos um pouco melhor a tua palavra. Tua palavra é viva e eficaz e é o Senhor em ato proclamador. É óbvio que vamos ler esse texto várias e várias vezes ao longo da vida e o Senhor vai nos falar mais ainda. Mas, ó Deus, nessa manhã permite que aquilo, ainda que pouco do que o Senhor tem para nós, revelado aqui nesse Evangelho, ó Deus, através desses 60 sermões, o Senhor permita que seja entesourado nos nossos corações de tal forma que vivamos e experimentemos a realidade da tua morte e ressurreição em nosso favor. Faz com que teu Espírito Santo, que habita naqueles que creem, trabalhe, ó Deus. Trabalhe em nós de forma que o caráter do teu Filho seja impresso em nós, seja forjado em nós. Nos dirige os pés para sermos proclamadores, não de uma mera mensagem, mas de uma mensagem vinculada e intimamente relacionada com uma pessoa bendita que é o nosso Salvador. Nos faz amar o teu Filho, imersos, infundidos, embebecidos desse amor, transbordemos em proclamação e boas obras. Abençoa a tua igreja, ó Deus, que aqui se reúne. Faz com que esse tesouro recebido em mãos desça ao coração, ó Deus. Absorvido pela mente, seja enraizado nos corações. E sejam apresentados, ó Deus, cada uma dessas verdades no último dia, não como servos infiéis que enterraram aquilo que ouviram, mas como servos fiéis que apresentam: Senhor, está aqui tudo aquilo que o Senhor me permitiu e me inclinou e me dirigiu a fazer, com tudo que o Senhor me entregou. Nos desafia, Deus. Nos une com a tua palavra. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, diante de tantos pecados que o Senhor nos revelou ao longo dessa série. Perdoa as nossas omissões, nossas faltas de compreensões, nossos abandonos, nossa negligência. E não nos permite, ó Deus, sermos como um grupo que foi apresentado nesse Evangelho, que é aquele do indiferente, o grupo do abandono, o grupo da multidão, o grupo que só está ali na hora do oba-oba. Não nos permite, ó Deus, sermos como aqueles que também foram apresentados, que são aqueles que apenas apontam o dedo, aqueles que apenas testam Jesus, aqueles que estão apenas para provar Jesus. Nos permite sermos aqueles que sentam à tua mesa. Nos permite sermos aqueles que enxugam os teus pés, que ungem a tua cabeça. Nos permite sermos aqueles também, ó Deus, que têm os nossos pés lavados por ti. Nos permite sermos aqueles que são convidados para a festa e têm assento nela, ainda que como mendigos que se achegam à festa do Rei. Nos permite sermos aqueles, ó Deus, que vivíamos como endemoniados, leprosos, doentes, sem esperança nesse mundo, mas ao nos encontrarmos contigo, sermos aqueles que
andam sentindo a poeira dos teus pés no rosto, que andam sabendo que o Senhor está diante de nós para as nossas Galileias, para onde quer que o Senhor nos envie. Nos faz guardar, ó Deus, o testemunho da Tua ressurreição, de forma tal que a nossa vida não permanece a mesma. Se a nossa vida está igual é porque nós ainda não Te conhecemos. Mas se Te conhecemos e o Senhor ressuscitou, nada será igual. Nem o tomar café num domingo de manhã, nenhuma doença que experimentemos, nenhuma alegria em nós, na nossa família ou na nossa igreja, nem mesmo as piores notícias, porque o Senhor ressuscitou. E a nossa esperança já está fundamentada de forma irrevogável. Te louvamos por isso e aguardamos, ó Deus, o dia que vamos Te contemplar glorificado, seja no dia que nós morrermos, seja no dia que o Senhor voltar, ó Deus, em glória. É isso que aguardamos. Contamos os nossos dias não como quem não tem esperança, contamos os nossos dias como quem está buscando se aproximar de Ti e experimentar com toda a plenitude aquilo que o Senhor já é e aquilo que estamos sendo preparados para experimentarmos. Nos visita, ó Deus, com Teu poder sempre. Nos prepara, ó Deus, para experimentarmos o peso da Tua glória. Em Cristo Jesus oramos. Amém.